Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida. Que bom estar com você aqui novamente, nestes momentos tão especiais. Você aí no conforto da sua casa, seja no carro, seja em qualquer outro lugar que você possa estar acompanhando conosco. O bom e o importante é que você está aqui com a gente para passar esses momentos em que a gente vai aprender, recapitular, ouvir coisas novas, um pouquinho mais sobre Cristo, que é o nosso grande foco, inclusive o foco da lição dessa semana. Semana passada nós estávamos comentando sobre como deve ser a vida do cristão, uma vida nova moldada em Jesus, e dessa vez nós vamos falar sobre como viver em sabedoria e com sabedoria. Para fazer isso, é claro, não vou fazer isso sozinho. Eu estou muito bem acompanhado aqui do nosso querido irmão Maicon, já sempre vem aqui, né, Maicon? Seja bem-vindo novamente. Nosso querido irmão Sinésio, ambos lá da Igreja de Serrania. É um prazer ter vocês aqui. Exato. E, né, eu vou falar mais agora que a introdução, mas depois deixo com vocês aí, beleza? Então, para a gente poder começar a nossa lição, poder aqui abrir a palavra e começar o nosso estudo, vamos fazer uma oração, pedindo a presença do Espírito Santo. Maicon, você pode fazer essa oração para a gente, por favor? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz. Mas que nesse momento o Espírito Santo possa estar presente em nossa vida. São essas bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A parte de sábado, ela conta uma história interessante, mas eu penso sempre... quando eu vi essa história, né? Eu penso sempre, não porque eu vi pela primeira vez, mas eu lembro dos meus estudos de química. Quando a gente estuda os minerais, tem uma matéria chamada mineralogia, a gente estuda os minerais. Tem um mineral, né? Na verdade não é um mineral em si, mas tem um elemento muito famoso que é o ouro. Todos nós damos valor ao ouro. Mas existe um mineral que é muito parecido com ouro. E é um mineral porque é mais de uma. E ele tem arsênio e enxofre, são dois elementos, que é o chamado ouro dos tolos. E o interessante é que para uma pessoa que não é acostumada a ver, que não trabalha com isso, um garimpeiro ou algo assim, quando a gente vê o ouro dos tolos, e eu visitei uma mina aqui nessa região de Ouro Preto, tudo, a gente vê, inclusive, nas cavernas, aquele material que você olha assim, você fala, é ouro, mas não é. Ele é esfarelento, tem um cheiro estranho e não tem valor nenhum. Mas quando a gente pensa na vida das pessoas, na vida do cristão de uma maneira geral, a gente pode pensar assim. Nós temos pessoas que são como ouro. O próprio Paulo, em outras cartas, fala que a gente tem que ser refinado pelo fogo para ficar puro como o ouro. Mas, infelizmente, às vezes a gente também pode estar agindo como o ouro dos tolos, como algo esfarelento, que não tem utilidade e apenas está ali de aparência, enganando os outros. E o título da lição é justamente isso, viver com sabedoria. Eu queria começar com você, Sinésio. Quando a gente pensa nesta vida de sabedoria, pensando que a gente acabou de falar de uma vida unida, depois falamos de uma vida diferente, será que às vezes a gente pode estar vivendo uma vida tola, comum, mesmo estando assim num ambiente espiritual? A gente pode estar, sei lá, vivendo, empurrando com a barriga, digamos assim? Olha, essa, Lucas, era a preocupação de Paulo com a igreja. Nós já entendemos que Paulo estava numa situação muito complexa quando ele escreveu essa carta aos irmãos de Éfeso. E ele estava preocupado que a igreja não vivesse dessa forma, certo? Mas vivesse com sabedoria. Por quê? Porque, primeiro entendendo o que é a sabedoria, tá? A Bíblia, ela fala da sabedoria, e quando nós vamos lá em Provérbios fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Tá? Isso está lá em Provérbios 9:10. Mas Provérbios 8:13, ele fala o seguinte, que olha, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Tá? Isso aqui é a própria sabedoria falando de si mesma, entendeu? E ela diz, eu odeio. Tá? Então, quando nós compreendemos o que é a sabedoria, e a sabedoria na teologia, tá? A sabedoria na teologia, porque às vezes em outros segmentos você pode entender que a sabedoria seja só o buscar o conhecimento. E o conhecimento por si só não é sabedoria. A sabedoria é como eu aplico esse conhecimento. Paulo queria que a igreja pudesse fazer isso, porque era uma igreja que estava instalada num lugar com muita impiedade, muito pecado,
muito paganismo. E ele vem numa sequência, né, em poucos capítulos aqui do livro, ele vem apresentando como o cristão de Éfeso poderia viver plenamente essa sabedoria em Cristo Jesus. Tá? E quando nós olhamos para a teologia, o sentido da sabedoria na teologia é Deus se revelando através de Cristo. E o que você disse no começo é o que a carta apresenta, é a essência da carta. É o conhecimento em Cristo. Tá? É a salvação em Cristo Jesus. E Paulo desejava que a igreja pudesse viver desta forma, em sabedoria. Não vivendo uma vida tola, mas uma vida de sabedoria em Cristo. Porque nós temos também a sabedoria humana. E não é essa sabedoria que ele estava propondo a ser buscada. É a sabedoria divina. É essa que resgata, que salva, que busca e que é Deus revelando-se a nós através de Cristo. E, então, Maicon, pensando nessa questão da sabedoria, se Deus nos concede todas essas coisas, Deus considera nós como seres valiosos? Porque ele tem uma infinidade de outros seres e outros planetas, mas nós temos então todo este valor que a Bíblia aparenta dar, é isso? Lucas, a própria palavra de Deus fala: vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, um povo peculiar, né? Então mostra que nós somos exclusivos de Deus. E o que o pecado quer fazer com essa questão? A questão de manchar. Você colocou o exemplo muito bem, a questão do ouro. Aquele ouro que você parece que é verdadeiro, mas não é. De repente é falível, tem mau cheiro. Então a gente vê que o pecado hoje ele quer transformar pessoas desta forma. Que nem o Sinésio falou propriamente falando. Cristo Paulo mostra que a sabedoria, ele mesmo estando preso, ele vacina os efésios com esta carta e mostra, vocês têm que andar neste caminho. Este aqui é o propósito de Deus, né? Vivendo em sabedoria é você buscar quem é sábio no momento. E a sabedoria vem de Deus. Né? Então, quando a gente se aproxima mais de Deus, né? Isso demonstra que a sabedoria vem do próprio Deus. E o apóstolo Paulo ele mostra isso a Efésios. Sabemos que no tempo de Efésios havia várias idolatrias, vários deuses lá. Então o apóstolo Paulo ele chega e fala assim, meus amigos, vai haver um tempo que o lobo, os roubadores, não poupará o rebanho. Então você segue este conselho, é o conselho de Cristo, vivendo na sabedoria dele. E aí Paulo vai iniciar então esta parte aqui, né, que ainda faz parte da exortação de santidade, mas o capítulo 5. E vamos ler aqui então o verso 1 e 2, que diz assim, olha que conselho legal. Ele fala assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Poxa, ser imitador de Deus, Sinésio, não é um trabalho impossível? Como assim ser imitador de Deus? Nós tivemos esse problema, começa no céu, porque Lúcifer queria ser igual a Deus. Tá? Mas ele não queria ser igual a Deus no caráter, ele queria ser igual a Deus em poder. Tá? E nós não temos condições para isso. O que nós podemos ser é igual a Deus em bondade, amor, mansidão, né? Em todas as características que Cristo apresentou a nós na sua vida. O texto que você apresentou, que você leu aí, diz que Jesus se ofereceu como sacrifício e esse foi agradável ao Senhor. Agora, isso tem que levar-nos a refletir se realmente o meu modo de viver, de praticar a santidade, está sendo agradável a Deus. Certo? Se a Bíblia fala sobre nós oferecemos como sacrifícios vivos ao Senhor. Será que isso agrada a Deus? A forma. E olha que Deus ele diz que tem prazer na obediência, como tem sido a nossa vida, né, em relação a isso. Então Cristo ele veio mostrar como nós podemos viver em santidade diante de Deus. Tá? Viver em santidade diante de Deus. Ele é o nosso maior exemplo. Tá? Então o que Deus quer é que nós temos a Cristo como nosso exemplo maior, né? E é por isso que diz, sede imitadores, né? Seguindo o exemplo de Cristo, né? Quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder, tá? Mas o Jesus histórico, ele teve também aqui, através da Bíblia nós temos relatos, né? Mostrando como foi que ele viveu plenamente diante de Deus, uma vida de oração, de comunhão, de estudo da palavra, ele tinha conhecimento da palavra, sabe? De
pregação do evangelho, de viver plenamente esse evangelho, certo? E até mesmo quando ele foi questionado a respeito da lei, ele dizia: eu não vim cancelar a lei, não, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu plenamente. Esse argumento da lei, Lucas, era um argumento lá no céu que o próprio inimigo ele usou, dizendo aos anjos que a lei de Deus era difícil, era impossível de ser guardada. E Jesus veio para mostrar, dá para se viver. Então, se eu olhar para Cristo, se eu imitar Cristo, certo? Eu vou ter uma vida de santidade totalmente diferente do que eu tenho, às vezes, tido ao olhar para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Mas, Maicon, quando eu escuto as músicas do mundo, né? Quando a gente escuta aí músicas do mundo, quando a gente vê filmes, quando a gente conversa com as pessoas, especialmente quando, né? Eu não vou falar assim, especialmente no Brasil, porque isso é uma coisa mundial, mas aqui é que nós temos o famoso jeitinho brasileiro. Não é isso que a gente escuta. A gente fala que eu tenho que pensar primeiro em mim. E agora? Como é que a gente vive uma vida dessa, então, num mundo que só pensa em si mesmo? Qual que é essa ideia aí da imitação de Cristo? A gente vê que nós estamos vendo um tempo agora a questão do egoísmo, né? As pessoas hoje só pensam em si, olha meio o seu próprio umbigo, o outro deixa para lá. Né? Não é comigo, não é eu que estou passando essa situação, então não vou me envolver. Né? Tem essa questão. Mas aí, quando a gente volta olhando para a cruz, aquilo que o Sinésio falou, né? Tem a palavra em meio termo que colocou assim, compaixão. A compaixão é você se sentir no lugar do qual. Né? E quando a gente tem essas palavras, essas ações de graça, quando eu conheço o verdadeiro amor de Cristo, o reconhecimento que eu tenho ali que Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, para nos dar a salvação eterna e a vida eterna também, quanto mais eu se aproximo de Cristo, mais eu me identifico com Ele. Mas a questão, assim, de olhar para mim com um olhar no próximo. Interessante que quando Jesus ele, fazia alguns milagres, curava pessoas no passado, no tempo, Jesus enxergava ali a dificuldade daquela pessoa, mas Jesus enxergava lá no íntimo, lá no coração daquela pessoa. E Jesus sabia que aquela pessoa precisava ser curada e poderia ser salva. Né? Quando a gente tem esse olhar físico, né, da pessoa, de você poder levar a mensagem para essas pessoas de esperança e falar do próprio amor de Cristo, aí sim nós somos imitadores de Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando traz essa questão, né, do amor de Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Né? Ele é modificado. Esse seria o amor abnegado, né? É isso que Paulo queria passar para a igreja lá e para nós hoje. É que nós, nesse exemplo de Cristo, devemos ter um amor abnegado, aquele que é amor que nega-se a si mesmo. E nós temos um texto que é maravilhoso, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos numa sociedade muito egoísta. Tá? A autoajuda, achar que a solução dos meus problemas está dentro de mim, entendeu? É a ideia que o mundo está tentando passar hoje. O próprio Paulo falou que nos últimos tempos seriam difíceis, e a primeira coisa que ele fala é que o mundo seria um mundo muito orgulhoso, né? As pessoas se sentiriam suficientes, autossuficientes, entendeu? E é o que nós estamos vendo hoje, tá? E às vezes até nas pequenas coisas, tá? Mas qual é o grande problema disso? O problema é o conhecimento. De buscar o conhecimento. É bom que nós saibamos que Paulo não está escrevendo a ímpios. Paulo não está escrevendo a pessoas que não tinham conhecimento da verdade. Ele até cita no livro de que a razão pela qual ele estava preso é porque ele havia anunciado o mistério, certo? Que Deus havia revelado em Cristo Jesus. Tá? Então aquelas pessoas tinham conhecimento. Elas sabiam do que Paulo estava falando. Não eram pessoas distantes, não, da verdade, não. Tá? E Paulo até usa, num certo momento, a expressão de que Deus de dois fez um. Né? Era isso que Deus queria revelar, que os olhos não haviam visto, ouvidos não haviam ouvido, não havia passado por mente humana. É que as pessoas não imaginavam que se podia ter essa ligação entre judeus e não judeus num certo momento da história. É interessante que Ellen White faz menção no livro Grande Conflito de que se não fora o povo de Israel, Satanás teria conseguido paganizar o mundo. Tá? E apesar dos altos e baixos da nação,
eles ainda foram aqueles que guardaram os oráculos da verdade. Tinham seus altos e baixos. Houve um momento que até o profeta Elias disse: Senhor, não tem mais ninguém. Eu fiquei sozinho. Deus fala: não, Elias, tem milhares de pessoas com você. Tá? Então, Satanás tentou paganizar o nosso planeta, mas ele não conseguiu, porque havia um povo escolhido, certo? Uma geração santa, um sacerdócio real ali, sabe? E, de repente, eles acharam que era somente eles que teriam esse privilégio. Daí Paulo fala: não, a partir de agora todos nós somos. E ele se inclui como se estivesse ali entre os gentios, porque ele fala assim: eu sou judeu com judeu, grego com grego. Ele fala: é por nós que Cristo morreu. E nós estamos aqui agora porque nós somos um só povo. Tá? Então, até esse exclusivismo, essa ideia que outros relatos e até parábolas de Jesus apresentou, né? O distanciamento que o povo de Deus tinha com as outras nações, Paulo diz: isso acabou em Cristo Jesus, certo? É uma nova geração em Cristo, certo? Todos somos salvos, todos podemos ser alcançados. Unidos, né? Unidos. Né? E aí vamos continuar. E aí agora, Paulo vai começar a falar dos frutos da luz, mas ele também vai falar das coisas ruins que estar longe da luz gera. E ele diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. A gente lembra aqui que santo não é aquele que não tem pecado. Santo é aquele que é separado, aquele que Deus tirou para si. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui tem 2 pontos que eu queria que vocês falassem um pouquinho. Michael, por que de mais uma vez, a gente já tinha acabado de falar na lição 6, na semana passada, a gente acabou, 6 não, desculpa, na lição 8, acabamos de falar. E agora Paulo está falando de novo: olha, você tem que tomar cuidado com as coisas que você fala. Por que essa fixação de Paulo na língua, no falar? É interessante que o sábio, ele pensa antes de falar, analisa antes para agir, antes de agir, né? E tem algumas coisas que vêm no nosso linguajar, no cotidiano, no dia a dia, né? E a própria Bíblia fala: não senta na roda dos escarnecedores, né? Então a gente vê que, de repente, uma rodinha está falando uma coisa que não é propícia ali. Para uma pessoa que vive na luz, né, na comunhão, com relacionamento com Cristo, não é propício ela estar no meio dessas pessoas. Porque o crente, o cristão, ele é diferenciado onde quer que ele anda, né, nessa questão de luz. E quando traz essa questão do apóstolo Paulo falar, né, é uma reação ali explosiva, né, porque fala essa questão de língua. O próprio Provérbios fala, né, que tem que tomar cuidado com a língua. Mas, mostrando para nós aqui, Paulo identificou que, através da língua, há várias práticas de pecado, né? Então, o apóstolo Paulo estava preocupado com a questão de pecado, né? E que muitas pessoas ali no cotidiano, no dia a dia, na conversa. Então, Paulo mostra assim: filhos de Efésios, né? Toma cuidado. Vocês têm que andar na luz, nos caminhos que Jesus prometeu para vocês, né? Mas se vocês estão andando por esse caminho, é vão. Cuidado com o relacionamento. E a gente vê no nosso meio hoje quantas pessoas, né, traz dessa forma assim aqui muitas vezes de falar mal do próprio Deus nas rodinhas. A gente vê alguns comediantes aí. Sim, fazem piadas o tempo inteiro, né? Fazendo piadas com o próprio nome de Deus. Então a gente percebe que Paulo aqui alerta, né? Novamente, vacina as pessoas, tome cuidado com essa questão. Em Tiago, no capítulo 1, 26, o versículo diz que Tiago fala o seguinte: se alguém supõe ser religioso, né, se você fala que é crente, deixando de refrear a língua, ou seja, você não toma cuidado com o que você fala, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se você não toma cuidado com o que você fala, não há verdadeira religião em você. Mas aí vem a segunda parte, né, que é o seguinte: ele fala aqui que se a gente não tomar cuidado com essas coisas, nós vamos atrair a ira de Deus. Então Deus está lá em cima, só esperando eu errar para ele me castigar pelas coisas erradas que eu fiz, é isso?
Até complementando o que o Michael disse, Paulo estava preocupado com o que as pessoas falavam, porque a boca fala do que vem No coração. do coração. Uhum. Tá? Então, quando as pessoas começam a expressar, verbalizar os seus sentimentos, isso mostra que está passando dentro do ser. Uhum. E Paulo estava preocupado ao ver que a igreja estava vivendo dessa forma. Tá? Agora, a constância desse pecado, ele traz a ira de Deus. E a lição, até ela fala a respeito dessa expressão ira de Deus, diz aqui, ó, a ira de Deus, na verdade, é a resposta devida de um Deus paciente e justo contra o compromisso obstinado com o mal. Tá? Todos nós somos pecadores, mas há aqueles que gostam do pecado, que vivem no pecado. Aqueles que se levantam contra Deus e fazem porque querem, porque gostam, têm prazer no pecado. Vai chegar um momento em que Deus vai ter uma reação contra essas ações. Mas, diferente da ira humana, não é uma reação explosiva. Tá? Ela não é aquela reação enlouquecida, a pessoa teve um dia de ira, e aquela coisa toda. Tá? Tanto é que a Bíblia fala, você pode irar, mas você não deve permitir que essa ira se transforme em pecado. Tá? Então, a própria ira de Deus não é aquela ideia de ira pecaminosa. Né? Ela não é uma reação explosiva e enlouquecida de alguma infração que a pessoa tenha cometido. Mas é a ação de Deus contra aquele compromisso com o mal. Tá? Então, pensando assim, a gente pode colocar, Maico, que então a ira de Deus, na verdade, é um afastamento de Deus da pessoa, é isso? A gente vê que Deus ele não afasta o ser humano, né? A gente for pensar leis lá do Éden, a gente voltar um pouquinho lá na criação do Éden, quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Deus chega no jardim, Adão, Eva, onde estão? Onde vocês estão? Né? Então Deus ali procura o homem, né? Por mais que ele pecou, né? Deus ali procura o homem. A gente vê de Bíblia, tanto de Gênesis, Apocalipse a Gênesis, é sempre Deus em busca do ser humano. Isso acontece em Gênesis. Se a gente for lá em Apocalipse, né, capítulo 3, no verso 21, ele fala assim, isso, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Né? Então a gente vê sempre Deus em busca do ser humano. Né? Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecadeiro. A pessoa Deus ama o pecador, mas não ama o pecadeiro. Por mais que a pessoa peca, Deus perdoa. Né? Se essa pessoa reconhecer que Cristo é seu Salvador e for aos pés dele pedir perdão, Deus vai perdoar. Né? Mas não é questão assim, você viver sempre no erro e se rebelar contra Deus. Aí é diferente. Temos um relato de que Lúcifer se rebelou contra Deus. Né? Portanto, que ele foi expulso do céu. Né? A ira de Deus é contra essas pessoas que se rebelam contra ele. É a mesma coisa, um exemplo. Eu sou pai, se não é pai, você é pai também? Não, ainda não. Né? Ainda não. Vamos supor que você fala pro seu filho assim, ó, filho, eu falo pro meu filho, minha filha, o Gael, não faz isso. Aí, de repente, você pediu para ele não fazer isso, ele vai e faz e te vira as costas. Isso é que muitos hoje se rebelam contra Deus. Deus fala assim, ó, não faz isso, que isso é pecado, entendeu? Mesmo falando, mesmo com orientação de Deus, a pessoa vai e faz e vira as costas para Deus. E se rebela contra Deus. Além de virar as costas, magoa, xinga, né? Fala todo desanimado, fala todas aquelas palavras para Deus. Né? Deus mesmo assim ama. O mais importante ainda desse conteúdo é que o amor de Deus não tem limite. Por mais que a pessoa pecou, está indo longe, né? Deus ainda ama essa pessoa. Só que vai haver um tempo em que a porta da graça vai se fechar. E nesse momento, esse intervalo de porta da graça se fechar, a gente percebe que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, mesmo estando no caminho errado, é hora de voltar para o caminho. Mesmo estando longe do Pai, é hora de você voltar para o caminho. Aí esse amor de Cristo nos constrange e que o apóstolo Paulo mostra para o povo de Efésios. Essa questão, fala assim, ó, tome cuidado, vocês são filhos da luz. A luz com as trevas não andam junto. Então, nesse intervalo, há um povo diferenciado. Aquele que é verdadeiro fiel a Deus, ele vai se destacar no meio.
das trevas. Eu penso nessa questão da ira também como um exemplo muito simples. Imagina que você está numa chuva, mas daquela chuva forte mesmo, que os pingo grosso arde nas costas, e Deus está segurando o guarda-chuva. O guarda-chuva, ele está segurando o guarda-chuva. Enquanto você está debaixo do braço dele, você está bem. A chuva está caindo lá fora, você vê o barulho da chuva. Às vezes você pode até ficar com um pouco de medo, mas não dói, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Quando a gente comete algo errado, não é que Deus, né, ficou bravo e tirou o guarda-chuva de cima da gente. Como Isaías fala, 59, a gente sai do guarda-chuva, né? Ele fala que os nossos pecados, as nossas iniquidades trazem afastamento. Então a ira de Deus é justamente o quê? Eu não quero estar na presença de Deus, eu vou embora. Deus, ele até chama, olha, volte para debaixo do guarda-chuva, mas como existe liberdade, a decisão é minha, ele não vai ir atrás de mim enquanto eu estou pecando. Ele deixa. Então vá. A ira de Deus é simplesmente a este princípio, né? Não falando do julgamento, falando deste momento que nós estamos agora. A ira de Deus é simplesmente as consequências das suas ações. Porque a gente sabe que se a gente não está na proteção de Deus, quem que tem o domínio da nossa vida? Satanás. E aí ele não gosta muito do ser humano, né? E Paulo, Lucas, tinha muitos problemas com as igrejas que ele havia fundado. Ele se preocupava com a igreja e quando ele tratava de um assunto, é porque estava acontecendo coisas que não eram muito legais. Ele teve problema com a igreja de Corinto também, e tem até um texto lá em Coríntios 5:11, ele falando a respeito da igreja, fala assim, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguns que dizendo-se irmãos, se for impuro, avaro, idólatra, maldizente. Então eram problemas que cercavam a igreja. Tá? E outro detalhe, quando fala que nós devemos viver como filhos da luz, e o texto lá de 5:9 de Efésios diz que os frutos da luz, né, ele traz o quê? Bondade, justiça e verdade. Quando nós olhamos na versão, na tradução Almeida atualizada e corrigida, lá fala que os frutos do Espírito. Isso nos leva a Gálatas 5:22, que fala que os frutos do Espírito do fruto do Espírito, na verdade, né? É amor, bondade, paz, alegria, mansidão, tá? Então, quando falta isso em minha vida, eu começo a substituir por coisas que são contrárias à vontade de Deus. E eu gosto desse exemplo de Paulo justamente porque ele fala isso, ele está falando de luz e trevas. E isso é um exemplo muito simples, né? O que é uma sala escura? É uma sala que não tem luz. As trevas é simplesmente a ausência de luz. Não é que tem uma coisa nova ali dentro. Não, só não tem luz. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Quando não existe frutos do Espírito, vão ter que existir frutos de alguma outra coisa. E é por isso que ele convida a igreja à sabedoria, a viver em sabedoria. Tá? As pessoas às vezes acham que sabedoria é só conhecimento. Tá? Mas sabedoria, na verdade, é como você aplica o conhecimento. A gente pode ter muitos conhecimentos. Há alguns dias, eu estava num momento de meditação e eu pensei o seguinte, eu imaginei se todo conhecimento já construído, né, pelo homem, tá? Escrito, falado e tudo mais, o empírico, o científico, ele não existisse mais. Pensei eu, né? Nos meus botões lá. E eu pensei assim, de repente ele não existisse, deixasse de existir todo o conhecimento. E a partir de agora, tudo que viesse a acontecer teria como referência o que eu conheço. Tá. Então, eu pensei o seguinte, olha, eu sei usar celular, mas eu não sei como construir um celular. Sim. Eu tenho carteira de motorista, mas não sei como fazer um carro. Tá? Conheço um pouco de construção civil, tá? Mas não seria de cimento, porque o cimento eu não sei como fazer. Tá? Então eu fui analisando, Lucas e Michael, algumas coisas que eu conseguiria transmitir às pessoas. Sim, sim. Tá? Então muita coisa nessa construção não teria vidro. Eu não sei como se faz o vidro. Tá? E eu acho que cada um de nós teríamos alguma coisa que nós teríamos facilidades, outras teríamos dificuldade, outras nem saberíamos como fazer. Então, se tudo começasse a partir de mim, o mundo voltaria a uma situação muito precária, como posso dizer assim, falta muita coisa. Mas algo, né, nesses momentos de pensamento meu me chamou a atenção. O que eu tenho de conhecimento sobre a salvação é suficiente para me salvar. Isso eu posso garantir. E não só a mim, mas a todas as pessoas que estão ao meu redor. Isso é sabedoria? Não, porque isso não garante que eu seja salvo. Conhecimento, o Lúcifer tem, Satanás hoje tem. Muito mais que a gente. Muito mais, ele atendia diretamente diante de Deus. Só que a questão a sabedoria está aí.
se eu aplicar esse conhecimento da maneira correta, certo? Buscando a vontade de Deus, então sim, eu vou viver de forma sábia. Aí eu vou ver no temor do Senhor, certo? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Paulo, então, aplica essa ideia de que não é só conhecer o que é errado, é afastar-me do que é mal, daquilo que desagrada a Deus, e praticar aquilo que vem a Ele como um sacrifício de cheiro suave. Né? E aí, como infelizmente nosso tempo já está acabando, eu queria terminar com vocês lendo a partir do versículo 15, que vai falar justamente agora, usando a palavra sabedoria, porque tudo que a gente falou aqui tem a ver com questão de sabedoria, mas agora Paulo vai ser, assim, ele vai botar o dedo em cima, e ele vai falar o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é um tolo, uma pessoa que não se importa, que às vezes até conhece as coisas, mas não cumpre porque, né, como diria, lembra do Jaiminho do Chaves? Eu quero evitar a fadiga. Então, não liga para as coisas. Ele sabe, mas não liga. E sim, como sábios, remindo o tempo, né? Remindo, prestando atenção, né? Levando em consideração o tempo, porque os dias são maus. E aí ele vai terminar agora no 17, né, até o 20 e 21 ali. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, tem briga, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, Maicon, o chamado para os últimos dias é um chamado a Cristo, é isso? Então, a sabedoria que Paulo chama não é assim, claro, a gente sabe que estudar é bom, é sempre quando, né, sabedoria é maravilhoso. Nós temos capítulos e capítulos de Provérbios falando, Salomão, falando o quão é importante que a gente saiba as coisas, tenha conhecimento, mas aqui parece que Paulo está falando de uma sabedoria diferente. O que é isso aí? A gente percebe que o apóstolo Paulo aqui, né, ele relata nisso, e para a gente entrar nessa questão, qual que é o dever de todo homem? Temer a Deus e dar glória. Então a gente vê que nos últimos dias o conhecimento é daquele que é o conhecimento de todas as coisas. Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo fala assim: vocês estão vivendo aí dessa maneira, mas não, o conhecimento é este, o caminho é este. Este é o Cristo que eu sirvo, né? Portanto, que ele, preso, preocupado com os Efésios, ele escreve as cartas mostrando, eu estou aqui, mas o evangelho vai chegar até vocês expandem esse evangelho. O mesmo Cristo, eu estou preso por causa de Cristo, mas esse mesmo Cristo vai transformar a vida de vocês. Sinésio, eu queria terminar, né, com vocês, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão. Jesus, ele fala que a gente tinha que procurar primeiro o reino dos céus e todas as coisas seriam acrescentadas. Mas Paulo, ele vem falando aqui que a gente tinha que tomar cuidado com o tempo também. O que ele quis dizer com essa questão de tomar cuidado com o tempo para que a gente não nos tornemos insensatos? Insensato é aquele que não tem senso, não tem razão, ele não é sensível às coisas, ele tá, tanto faz. Por que isso? Alguns até se desviaram do caminho por achar que Jesus está demorando a voltar. Tá? Paulo, nesse momento, ele está tratando como se estivesse no limiar da eternidade. Tá? Porque para Paulo, Jesus voltaria em seus dias. E ele fala assim, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Tá? É claro que Paulo morreu, tá? Mas para a volta de Cristo, ele será como um abrir e fechar de olhos. Né? Só que nós temos que entender que nós estamos vivendo últimos momentos da história humana. Tá? E brevemente o nosso Senhor Jesus vai voltar. Nós não podemos viver achando que está tudo normal, tudo bem, Jesus não voltou, eu posso ficar vivendo de maneira como os nécios, né? Um insensato. Eu sei que ele vai voltar, mas... Não buscar o conhecimento, não me preparar para isso. Daqui é muito tempo. Né? Então eu tenho que fazer com que esse tempo que eu tenho, essa liberdade que eu tenho, ela seja de preparação para a volta de Cristo. Tá? Então Paulo fala isso esperando que Jesus, ele fala com a ideia de que Jesus voltaria em seus dias. Porque ele tinha essa convicção, mas Jesus não veio. Mas Jesus, pelos sinais que a Bíblia tem mostrado, pela promessa que ele fez, ele virá já muito brevemente. Então nós temos que remir o tempo, nos preparar, porque brevemente ele vai aparecer nas nuvens dos céus.
Você sabia que Paulo estava certo, né? Jesus voltou nos dias dele. Assim como voltou nos dias de Pedro, assim como voltou no dia de todos os apóstolos, voltou nos dias de Elias, voltou no dia de todo mundo. Porque a gente tem esse problema, sabe? A gente fica esperando que Jesus voltar e a gente vai ver ele e ele vai descer do céu e tudo. Mas Jesus pode voltar hoje para mim. Basta eu sair daqui, infelizmente acontece alguma coisa, sei lá, eu vou tomar um copo d'água, eu engasgo, morri. Pronto, Jesus voltou. Piscar de olhos. Um piscar de olhos, estou lá. Então eu acho que Paulo também estava falando sobre isso, né, Maicon? Olha, Sim. você tem que tomar cuidado, porque assim, vocês estão esperando que Jesus vai voltar, você está esperando o grande dia, esse dia vai acontecer, na hora que ele quiser, mas ele pode voltar hoje. E se você ficar, não, quando eu ver os sinais acontecendo, é porque a lei do não sei o quem, aconteceu, apareceu, aí eu vou me converter. Amigo, cuidado. Cuidado, né, Maicon? Sim. Às vezes não é assim. A gente percebe, para concluir, muitas pessoas deixarão para os 46 do segundo tempo. Muitas pessoas achando que o jogo está 0-0 e não está. Tem que se preparar agora, porque Jesus pode voltar para mim nesse instante, não abrir e fechar de olhos. Eu não tenho que preparar ontem e nem amanhã. É hoje. Que eu tenho que estar preparado para a grande volta de Jesus. Amém. Sinésio, você pode fazer a oração final para a gente, então? Para a gente terminar? Graças te damos, Senhor, pelo cuidado, a vida, porque nós temos sido, ó Deus, orientados pelo Teu Espírito Santo a viver uma vida de santidade, ó Deus. Amém. A viver em sabedoria na Tua presença. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos revelou, ó Deus, o mistério da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Porque hoje, ó Deus, nós somos um povo, ó Deus, o Teu povo. Imploramos, ó Pai, que nós possamos viver plenamente esses últimos momentos da história humana, ó Deus, preparados para a Tua breve volta, se assim for da Tua vontade. Se não, ó Deus, se por algum momento, ó Deus, nós viemos a perder a nossa vida, que tenhamos a convicção de que o Senhor vai nos acordar na Tua volta, ó Deus, e estaremos de braços abertos para poder partirmos ao Teu encontro. Abençoe a cada um dos nossos que nos acompanharam. Cuide de cada um, ó Deus, dos nossos planos, nossos pensamentos, e que o nosso nome, ó Pai, esteja escrito no livro da vida. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.